Oi, Thalita, tudo bom? Boa Oi, tarde, José, boa tarde. Como vai? tudo bem, senhor? Também, graças a Deus. Vamos aguardar mais uns instantinhos para ver se entra mais gente. Oi, Jéssica, como vai? Vou bem. Bom, olha, já estamos em três pessoas. Vamos começar então. Vocês sabem o que significa SI? Bom, o SI é o Sistema Internacional de Unidades. Por muito tempo, durante muitos anos, cada país, isso lá no passado, né? Cada país utilizava o seu próprio sistema de unidade de medida. O que acontece? Tinha gente que queria usar jarda, tinha gente que queria usar polegada, tinha gente que queria usar pé e outras unidades de medida. Aqui eu estou falando só de comprimento, né? Mas tinha gente que queria usar BTU para potência. Cada país queria utilizar, cada região do planeta, do globo, gostava, estava acostumada a usar um sistema de unidade diferente. Essas unidades elas eram imprecisas e geravam confusão. Por exemplo, tem algumas unidades que utilizam partes do corpo como referência, né? E qual que é a confusão disso? Se você fala que uma jarda, vocês sabem o que é uma jarda? Vocês viram na imagem? Será que tem que Não, ampliar um pouquinho? Uma jarda é o comprimento aqui do meio do peito até o final do braço estendido. Mas pensa, se o José estender o braço e medir do meio do peito dele até o final da mão, vai ter uma medida. Se eu fizer isso, a medida é diferente. Então, se a gente usa a jarda, né, como um meio para medir as coisas, cada pessoa vai conseguir medir a mesma coisa com valores diferentes, porque o tamanho do corpo de cada pessoa é diferente. A mesma coisa para o passo. Vocês com certeza já devem ter tentado medir alguma coisa com palmo, não é? Muito comum a gente medir as coisas com palmo, com pés ou polegadas. Então, o que acontece? No passado, cada região do globo, do planeta, utilizava um sistema de medida específico, especial, na maioria das vezes baseado em partes do corpo ou em objetos que aquele país tinha, né, ou conhecia. Qual que é o problema disso? O problema é que as unidades ficavam imprecisas, né? Quando você precisava de um país para o outro, por exemplo, de uma região do planeta para outro, que usavam medidas diferentes, as pessoas não se entendiam muito bem, né? O que acontece? Como se resolveu esse problema? Em 1789, século XVIII, o governo francês solicitou à Academia de Ciências da França que fosse criado um sistema de unidade de medida preciso, científico e que fosse simples. E isso deu origem ao sistema métrico decimal. Então, lá na França, uma galera se reuniu e falou: olha, a gente não vai mais ficar medindo as coisas em jardas, em BTUs, em Oi, pés, professor, boa polegadas. tarde. Boa tarde, Caterine. Tudo bom? Tudo sim com o Estou senhor? explicando. Graças a Deus. Que bom. Então, estou explicando aqui a criação do sistema métrico decimal, né, que foi feito lá na França no século XVIII. No início, esse sistema ele era constituído de unidades como metro, litro e quilograma. Então, a partir da criação desse sistema, a ideia era que todas as regiões do planeta utilizassem metro para medir distância, litro para medir capacidade, quantidade de líquido em um certo volume, e quilograma para medir massa. Esse sistema foi reformulado e ampliado para ter outras grandezas, além do metro, do litro e do quilograma, né? Além do comprimento, da capacidade da massa, outras grandezas. E aí ficou estabelecido o Sistema Internacional de Unidades, ou SI. Então, se vocês forem escrever um texto científico, leiam um texto científico, vocês vão encontrar todas as unidades, as grandezas, nas unidades do
SI, do Sistema Internacional de Unidades. Quais são as grandezas que esse sistema prevê? Comprimento. Para medir comprimento, a unidade base é o metro e o símbolo é o M. Para medir massa, a unidade base é quilograma e o símbolo é o kg. Para medir tempo, a unidade base é segundo, símbolo S. Para medir corrente elétrica, a unidade base é o ampere e o símbolo é o A. Para medir temperatura em experimento químico, né, ou experimento físico, temperatura termodinâmica, a unidade básica é o Kelvin e a letra é K. Para medir quantidade de matéria, vocês vão estudar isso em química no primeiro ano do ensino médio ou do segundo. Para medir quantidade de matéria, a unidade básica é o mol. E o símbolo também é mol. E para medir intensidade luminosa, quando que uma luz é mais luminosa do que a outra, a unidade base é o candela e o símbolo é o CD. Então, foi necessário essa reunião para definir quais seriam as unidades base para que todas as regiões do planeta utilizassem a mesma região, a mesma unidade e pudessem conversar, se entender. O que é polegada, galera? O legado é o dedo, que ele está com a mão fechada. Isso. Mas é o dedo inteiro? É qualquer dedo? Muito bem. Polegada é o dedo inteiro? É qual Não, dedo? é só o dedão. É só o dedão. Só. E é o dedão inteiro? Não sei, acho que é, não Não, sei. não é. É só esse pedacinho aqui do dedão, ó. Esse pedacinho que começa da ponta do dedo e vai até o primeiro ossinho, a primeira falange. Essa é a ideia de polegada, tá vendo? Esse pedacinho aqui, ó. Ver se eu consigo fazer aparecer. Assim. Então não é o dedão inteiro, é só o primeiro pedacinho. Essa é a ideia da polegada, não é? Agora, lembra que não é uma medida precisa, né? Até a invenção do metro, a gente não sabia muito bem quanto que media uma polegada, porque em determinada região do planeta a polegada media tanto, na outra região do planeta media um pouco menos ou um pouco mais, dependendo do tamanho das pessoas que viviam ali, né? Então, polegada, entendam, da onde vem? Ah, vem do dedão, do polegar, né? É o tamanho aqui da primeira falange do polegar. Quando se definiu a unidade padrão como metro, aí todas as outras unidades foram padronizadas. De que maneira? Associando cada unidade à unidade base, ao metro. Então, definiu-se o seguinte, olha, a polegada ela vai ser aproximadamente 2,54 centímetros. Então, vai ser aproximadamente não. A polegada vai ser 2,54 centímetros. E o centímetro tem a ver com o metro, porque cada 100 centímetros tem 1 metro. E aí definiu-se então o que é polegada. Por que eu estou falando da polegada? Porque até hoje em dia algumas coisas são comercializadas em polegadas. Então saibam, vamos escrever isso, vou escrever na tela. Hoje é 20 de maio, né? Uhum. Então, uma polegada quanto mede mesmo? Hoje a gente sabe a medida precisa dela. A gente definiu isso para não ter mais confusão. Quanto mede mesmo? Vamos fazer o seguinte, vamos dar uma pesquisada no Google? Pesquisem aí no Google, quanto que mede uma polegada? Vamos lá fazer pesquisa aqui. Uma polegada em centímetros. 2,54? Isso, 2,54. É, isso daí mesmo. 2,54 centímetros. Muito bem. Como que é o símbolo da polegada? Quem sabe?
o símbolo da polegada são 2 apóstrofes, assim. Então, por exemplo, quando a gente vai escrever que uma televisão tem 39 polegadas, por exemplo, então tem uma televisão aqui, bem grandona, e aí a gente quer saber o tamanho dela, não é? Aí o pessoal fala o quê? Ah, essa televisão tem 39 polegadas. Mas ao invés de escrever polegadas, aparece assim, ó, 39, 2 risquinhos, polegadas, tá bom? Esse é o símbolo da polegada. Igual cm é o símbolo do centímetro. Mas vamos entender uma coisa, quando a gente está falando de tela, o que é o 39 polegadas? Que tamanho da tela é? Porque a tela é um retângulo, né? E o retângulo tem área e tem um contorno. 39 é o quê? Não é área, porque para ser área tem que ser o símbolo ao quadrado. Então teria que ser polegadas quadradas, centímetro quadrado. Então 39 não é a área da tela. O que é quando a gente vai comprar uma coisa, uma tela, televisão, computador, celular, e a gente vê escrito ou falado assim, o tamanho é tantas polegadas. O que é esse tamanho? Quem fez o formulário, as questões vai saber. Quando a gente diz 39 polegadas para uma televisão, por exemplo, o 39 é o tamanho da diagonal. É esse tamanho aqui, ó. Então, é assim que o mercado mede as telas. O mercado, fala o mercado de venda mesmo. Que o mercado mede o tamanho das telas. Ele mede pela diagonal. Então, uma tela de 39 polegadas é uma tela em que a diagonal dela tem 39 polegadas. Ou, quantos centímetros? Aí tem que fazer 39 vezes 2,54. E essa continha, a calculadora aqui, dá aproximadamente, não dá exatamente. 9,6. Isso, 0,6, né? É isso? É, 0,6. Muito bem. Com base nisso, acho que dá para a gente fazer um exercício lá do nosso questionário. Eu vou lá para baixo no questionário e vou pegar esse exercício, o exercício 3, que é uma tela de celular. Tem qual tamanho? 5,5 O quê? 5,5 polegadas. Isso. Que também poderia ser escrito assim, ó, 5,5, 2 risquinhos, polegadas. Muito bem. Então, o tamanho da tela de um celular geralmente é indicado em polegada, uma unidade de medida que não faz parte do SI, do Sistema Internacional de Unidades. Essa medida corresponde, na verdade, à diagonal da tela, como mostra a imagem. Sabendo que uma polegada é igual a 2,54 centímetros, diga qual é o tamanho aproximado em centímetros da tela do celular da figura com 5,5 polegadas. Então, esse celular aqui de 5,5, que é o tamanho do meu celular, tem quantos centímetros, na verdade, a tela dele? Que conta a gente tem que fazer? 5,5 vezes 2,54? Isso. E essa conta, vamos fazer na mão, Jéssica? Sem a calculadora? Só para a gente relembrar. Lembra que na multiplicação eu não preciso colocar unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena, não preciso, né? Então, vamos lá, ó, 5,5 vezes 2,54. Então, 4 vezes 5 dá 20, vão 2. 4 vezes 5 de novo, 20, com mais 2, 22. Nós vamos fazer essa conta como se não tivesse vírgula nenhuma. Pronto, já fiz com 4, agora com 5. 5,5 dá 25, pulo uma casa e coloco o resultado na dezena. Né? 25 sobe em 2 de novo,
5 vezes 5, 25, com mais 2 dá 27. Sobem 2, cai o 2. E agora a continha com o 2 a gente vai colocar na centena. 2 vezes 5 dá 10, sobe agora 1. 2 vezes 5, 10, mais 1, 11. E agora? 13.970. Isso. Aí é 13,970? Isso. Aonde que a gente vai colocar a vírgula? No 3. Conta. Isso. Como que você sabe que é depois do 3? Sei lá. É o óbvio. Tá. A gente tem uma regrinha assim, ó. Tem uma casa decimal aqui, 2, 3 casas decimais aqui em cima. Então, lá no resultado, eu conto 1, 2, 3, ponho a vírgula. Tudo bem? Então, deu 13,97 centímetros. Então, é aproximadamente quanto? 14 centímetros. 14. Isso. Muito bom. Eu pulei direto para a questão 3, mas vamos fazer as primeiras aqui. Vocês vão me ajudar. Ó. A primeira ela é uma questão interessante, porque você tem que pensar bem para você não marcar duas vezes o mesmo número. Então, vamos lá. Eu vou pegar aqui o desenho, vou lá para a tela, né? Onde eu estou escrevendo. Só um instantinho. Muito bem. Agora eu vou pegar a tabela aqui para a gente ir preenchendo. Abre aqui. Abre. Ótimo. Então vamos lá, olha. As letras destacadas correspondem aos números indicados nas fichas. Então, letra A é um desses números, letra B é outro desses números. Qual número corresponde a cada letra em destaque? Cada número só pode ser escolhido uma única vez. Então, aqui, ó, na letra E, qual é? Vamos lá, ó. Nós temos aqui 1,53, 36, 2071, 13 e 48. Vamos ler, ó. Nome, Helena. Idade. Qual desses números pode ser a idade dela? 13. 36? Pode ser 36, pode ser 13 e pode ser 48, correto? Uhum. Então tem três opções. Qual delas? Não sei ainda. Vamos ver a altura. E, ó, 1,53. isso, porque aqui está em metros, então não pode ser 36 metros, nem 13 metros, né? Então, essa daqui é a altura, que é o B. Então, vamos lá no B e vamos marcar 1,53. Ótimo. Agora, vamos para a massa. Tantos quilogramas? 36 quilogramas? 13 quilogramas? Bom, uma pessoa de 13 quilogramas é um bebê, né? Pode ser 48, pode ser 36. Muito bem, pode ser 48 e pode ser 36. Então, a gente já entendeu o seguinte, ó, não pode ser 13, mas ainda estamos em dúvida. Vamos ver o próximo? Temperatura corporal, tantos graus Celsius. E agora? 36. Isso. 36. Por que não pode ser 48? Porque é muito alto. Aí a pessoa tá com muito febre, alto, né? ela estaria morrendo. Já estaria Sim. morrendo. Uma febre de 48 graus mata, né? Então, veja só. Então, a temperatura corporal é 36. Então, a letra D é 36. Se no D é o 36, não pode ser o A e não pode ser o B. O que a gente conclui? Que o 48 é o B. Porque o B só podia ser ou 36 ou 48. Não pode ser 36, então o B é 48. E não pode repetir, né? Não pode repetir. Mas peraí. O B não, eu escrevi errado aqui, é C aqui. Era É C. C. O B é a altura. Isso, C. Então é 48 quilogramas.
Então, não é 36 quilogramas, é 48. Então, C, 48. E agora, o A, que é a idade, 13. Então, ela tem 13 anos, 1,53 de altura, 1,53 metros de altura, 48 quilogramas, 36 graus Celsius, e a necessidade energética diária em quilocalorias é 2071. Vamos recapitular? Vou ler. A Helena tem 13 anos, 1,53 metros de altura, 48 quilogramas, 36 graus de temperatura corporal e uma necessidade energética diária de 2071 quilocalorias. Será que eu preenchi tudo correto aqui? Né? Acho que sim. Compreenderam esse exercício? Sim, professor. Não? Ótimo. Boa. Vamos para 2. Essa vocês vão responder para mim. Bom, bem simples. Questão 2. Indique o instrumento utilizado para medir cada grandeza. Então, aqui nas colunas eu tenho os instrumentos, e aqui na linha eu tenho as massas. Né? As massas não, as grandezas. Tem as grandezas aqui na linha. Para medir massa, qual é o instrumento? Balança. Balança. Acho E que para é... Isso, para medir massa é balança. Qual é a unidade do SI de massa? Régua. Régua é para comprimir. Ah, professor, você ainda tá aí? Sim, então vai. Unidade de medida. Qual é o instrumento para comprimento? Régua. Régua. A unidade de medida de massa no SI é quilograma e a de comprimento é metro. Tempo. Qual é o instrumento? Relógio. Velocidade. Velocímetro. Velocímetro. Isso. Velocímetro. Ângulo. Transferidor. Boa. E temperatura? Termômetro. Termômetro. Isso. Muito bem. Então, ó, essas palavrinhas, guardem ela. Essas palavrinhas representam o que mesmo? Está no enunciado. O que são essas palavrinhas? Medidas. Ai, pera. É aquele negócio que você explicou lá. Está escrito no enunciado. São as grandezas. As grandezas são aquelas coisas que vão dar significado a um número. Então, se eu falo 38, pode ser 38 o quê? 38 quilogramas, 38 metros, 38 segundos, 38 metros por segundo, 38 graus ou 38 graus Celsius. Então, as grandezas, que são essas palavrinhas aqui que eu quero que vocês gravem, são aquelas coisas, são as ideias que dão significado ao número. Tá bom? Muito bem. Vamos para a questão 4. Uma tirinha. Está dando para enxergar a tirinha? Vamos ver se enxerga bem aqui. Vou colar aqui. Está dando para enxergar a tirinha? Tá. Sim. Bom, quantos metros o veículo percorreu do segundo para o terceiro quadro? Então, aqui no primeiro quadro tem um carro correndo e uma placa dizendo assim, ó, reduza a 80 quilômetros. No segundo, reduza a 50 quilômetros. E veja que o carro, olha, que estava super acelerado, começa a diminuir a velocidade aqui, ó, os risquinhos. Na próxima, o terceiro quadro, reduza a 10 quilômetros. E o carro já está devagarzinho. Aí no último quadro vem a graça. Bem-vindo a Reduza. E aqui é a cidade aqui atrás. E o carro parou, né? Então o carro estava entendendo que ele tinha que diminuir a velocidade dele
em cada placa, mas na verdade Reduz é o nome da cidade. Então a pergunta: quantos metros o veículo percorreu do segundo para o terceiro quadro? E aí, moçada? Do segundo para o terceiro quadro, a placa falava reduza a 50 quilômetros, depois falou reduza a 10 quilômetros. Quanto que o carro andou de um para o outro? Quantos quilômetros? Vamos lá, moçada, me ajudem aí. No segundo quadro, estava 50 quilômetros a distância até a cidade. No terceiro quadro, a distância entre a cidade estava só a 10 quilômetros. Isso quer dizer que o carro andou quanto? E aí, moçada? Professor, explica de novo. Explico. No segundo quadro, a placa está dizendo assim, ó, reduza a 50 quilômetros. A cidade, que é essa, está a 50 quilômetros ainda de distância. Aí passou um tempo, vem o terceiro quadro. A placa fala assim, agora a cidade Reduza está a 10 quilômetros. Olha, se antes estava 50, 30 mil metros? e agora está 10, o carro andou quantos quilômetros? 30? 30 mil? Veja só. Ah, eu tô 50 lendo mil os metros. professor. 50 mil. Vamos primeiro fazer a pergunta em quilômetros, depois a gente passa para metros, tá bom? Vamos entender aqui os quadrinhos. Tem a cidade lá, Reduza. No terceiro quadrinho, a cidade estava a 10 quilômetros só, mas no quadrinho anterior estava a 50 quilômetros. Bom, do 50 para o 10, o carro precisou ter andado quantos quilômetros? 40? 40. Então o carro andou 40 quilômetros. Agora a gente passa para metro. Quantos metros são? 1 quilômetro tem quantos metros? 1000. Isso. 1000 metros? Então 40 quilômetros tem? 40 mil metros. Boa. Então aqui é a alternativa. Então tem que ler a charge, tem que interpretar, tem que entender que Reduz é uma cidade, tem que entender quanto que o carro está andando, que ele está freando, né? Tem que prestar atenção nas charges aqui, nas tirinhas. Vamos fazer mais uma questão, aí a gente encerra. Eu gostaria da gente ter terminado tudo hoje, não dá. Vamos fazer mais uma amanhã para a gente terminar? 18, 19, 20 e 21. Ou não precisa? Vamos fazer a última questão de hoje. E aí, amanhã eu posto no grupo WhatsApp de vocês uma outra aula para a gente terminar, para entender todo o resto. Tá. Na terça-feira a gente não pôde dar aula para vocês aqui online. Então vamos lá. O metro é a unidade do Sistema Internacional de Medidas, do Sistema Internacional, para indicar comprimento. O metro é a unidade do SI. Na imagem, a altura do menino está dada em centímetros. Então é 80 centímetros. Transforme a medida da altura do menino para a unidade de comprimento padrão do SI. Ou seja, transformar de centímetro para
metros. para metro. Então, 80 centímetros são quantos metros? 0,8? Isso, como é que você pensou? Ai, professor, eu já tinha uma noção, porque 80 centímetros não é igual a 1 metro. Então, não seria 80 metros, nem 6 metros, nem 8 metros. Então, e também não seria 0,08 metros. Por que Seria não? 0,8. Porque aí seria abaixo do valor. 80 tem duas casas decimais, então já dá para ter uma noção. Isso. Olha, a gente sabe que 1 metro tem quantos centímetros? 100. 100 não é 10. 100. Isso. Ó, 2 zeros aqui. 100, né, centímetros. Então, para a gente transformar de centímetro para metro, ó, eu tenho 80 centímetros. Se eu quiser saber quantos metros, né, a ideia é, vamos pensar comigo, do 100, o que eu tenho que fazer com o 100 para ele virar 1? Aí eu tenho que andar com a vírgula duas casas, ó. Né? Do centímetro para o metro, eu tenho que reduzir duas casas. Então, 80 centímetros reduz duas casas, a vírgula vai ficar 0,80, que é igual a 0,8. É o mesmo número. 0,80 ou 0,8. Tá claro isso? Ficou confuso? Querem que eu explique de novo? Então tá bom. Então, de centímetro para metro, a gente divide por 100. Divide por 100. E o que é dividir por 100? É andar duas casas com a vírgula para frente. Andar duas casas para frente com a vírgula. Tá claro? Então, amanhã a gente continua fazendo as próximas 5 questões, tá bom? Tá. Deixa eu parar aqui minha tela e me despedir de vocês todos. Obrigado pela paciência de todos vocês. E todo mundo já saiu da sala, não, tá todo mundo aqui. Até amanhã. Um grande beijo, obrigado. Tchau, professor. Tchau. Falou, professor. Tenha uma boa tarde. Tchau, prof. Boa tarde. Tchau, Thalita. Que bom que você esteve aqui. Forte abraço, professor. Para você também, José. Tchau, Alan. Beijos, professor. Beijo, Thalita.